Ok, parece que sim. A partir deste momento está em gravação. Antes de mais, queria agradecer ao Plácido que aceitou substituir uma pessoa que o senhor chamou a si e que estaria para desenvolver este tema e, portanto, agradecer-lhe a disponibilidade para o fazer. É um leigo, também é muito importante sentirmos que os leigos que procuram fazer formação na área da teologia, seja nas ciências religiosas, seja no Centro de Cultura Católica, são bem-vindos e podem também partilhar esse caminho de conhecimento e de crescimento com todos os outros. Portanto, desta vez não é nenhum padre, não é nenhum biblista, é um leigo. Ele irá apresentar-se e dizer quais são as suas habilitações para vocês o conhecerem. Alguns já o conhecem, outros talvez ainda não. Mas saúdo e agradeço muito a disponibilidade que ele manifestou ao Padre Francisco, que lhe pediu para assumir este tema. Esta era a primeira palavra. A segunda palavra é dizer que é bom animar outros que tenham desistido deste caminho, eh, porque quando fazemos isto via Zoom, para ele ter uma capacidade de integrar mais de 100 participantes, a Vigararia tem custos com isto. Nós temos que pagar, portanto, não sei se o termo é correto, o aluguer, mas o espaço e a disponibilidade para que possa, para que possam mais participar neste encontro. Uma última palavra era, sei que hoje vão tratar este tema das estruturas religiosas do povo judaico no tempo de Cristo, o templo, a classe sacerdotal, o sinédrio, a sinagoga, o sábado e as festas. Infelizmente, não vem aí, dentro desse quadro, a celebração do jubileu, que é um tema de grande atualidade e que eu partilhei agora há pouco no grupo WhatsApp alguns fecheiros simples sobre o jubileu na Bíblia, que podem encontrar sobretudo no capítulo 25 do livro do Levítico. O livro do Levítico é um daqueles primeiros 5 livros da Bíblia que faz parte do Pentateuco, assim lhe chamamos, ou chamavam-lhe os judeus a Torá. E lá no capítulo 25 vão encontrar, digamos assim, a raiz e a descrição desta celebração do jubileu, que era celebrado de 50 em 50 anos. O nome jubileu no hebraico tinha a ver com o chifre do carneiro que era utilizado como instrumento musical para anunciar este ano especial, ano da graça. Eh, Certamente irão falar do sábado como um tempo privilegiado do repouso, mas também do ano sabático que de 7 em 7 anos o povo bíblico tinha a tradição de respeitar, deste modo, digamos assim, garantindo também o repouso das terras e até das pessoas, com medidas que hoje consideraríamos ecológicas, e de bem-estar também para as pessoas. Entretanto, também se desenvolveu na cultura hebraica esta tradição do jubileu, que ao final de 7 vezes 7 anos, portanto, depois do 49º, havia um ano jubilar. E o ano jubilar era marcado por alguns sinais especiais, como o repouso da terra, o perdão das dívidas, a libertação dos escravos, a restituição das terras, porque o povo bíblico, de alguma maneira, tinha a consciência de que toda a terra pertencia ao Senhor, de que todos os bens pertencem a Deus
e aquilo que a justiça ou a injustiça humanas foram tirando e foram desequilibrando, digamos assim, o ano jubilar procurava de alguma maneira um certo ideal de fraternidade, de igualdade, de repor aquilo que foi tirado, de restituir as pessoas que tinham sido penhoradas, as próprias pessoas que muitas vezes serviam como resgate, como agora estamos a ver, por exemplo, neste processo do Hamas, da libertação dos reféns. Havia também muita gente que, não podendo pagar as suas dívidas, era oferecida como, ou era ou servia de resgate de uma dívida. Portanto, o ano jubilar tinha esta dimensão libertadora, tinha esta dimensão de justiça social, de reparação, de uma certa tentativa de reposição da ordem social justa e que teve um grande impacto na vida dos povos e é uma, como é que é dizer, é uma tradição única no contexto do Médio Oriente. Portanto, é uma tradição tipicamente hebraica. Vocês podem ler um excerto que eu vos coloquei aí de uma carta pastoral de um bispo do Brasil, em que ele faz um resumo muito bem feito da história do jubileu na Bíblia. Também podem ver um resumo ainda mais curto no glossário do jubileu, que partilhei convosco, quer em formato PDF, quer em formato Word. O formato Word tem a vantagem depois de poderem recortar, colar, copiar, etc., para alguma publicação que queiram fazer. Está também aí um artigozinho da revista bíblica que eu digitalizei eh, sobre o ano sabático e o ano jubilar. Estão aqui muitos grupos bíblicos, grupos de leitores, grupos de catequistas, onde se calhar não faz mal nenhum que aprofundem um bocadinho mais o sentido bíblico do jubileu, que nós ouvíamos no domingo da palavra, ouvíamos Jesus proclamar na sinagoga de Nazaré, dando sim ele cumprimento a toda essa esperança que o jubileu trazia à vida do povo de Deus. De maneira que deixo apenas estas notas iniciais e passo a palavra ao Plácido, que se apresente, por favor, e que agora desenvolva e possa gerir este tempo convosco. Ele certamente no final vos dará a oportunidade também de fazer algumas perguntas, e que seja um bom encontro, mesmo que seja deste modo digital. A próxima vez, pelo que está previsto, será de modo presencial. Então, Plácido, passo-te a palavra. Muito obrigado, Padre Gonçalo. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente à Vigararia e ao Padre Francisco pelo facto de me ter convidado para, para este momento. Naturalmente, ainda que eu já tenha lido o livro do Padre Domingos, o próprio tema, por sucinto que está, obrigou-me, de certa forma, a revisitar outros temas e de uma outra forma, que também já tive a oportunidade de estudar, também quando do curso que frequentei na faculdade. Naturalmente que, como o Padre Gonçalo disse, eu tenho formação na área das ciências religiosas, na licenciatura e mestrado na Universidade Católica, e por isso, com o meu parco conhecimento, também procurarei de alguma forma ajudar-vos a refletir e a aprofundar este tema, que me coube tratar. Para isso, eu vou partilhar um pequeno PowerPoint, única que exclusivamente para nos servir apenas de. Penso que já estão a ver, apenas como processo de acompanhamento deste tema, e por isso eu procurarei explorar estes pontos que nos é dado a tratar, e no final também daremos abertura para o diálogo e para alguma reflexão que queiram fazer sobre este tema.
Muito bem. Então, a história de Israel é marcada de uma forma bastante indelével pela dimensão religiosa, ou seja, pelo próprio judaísmo, e aí, nesta dimensão, reside, de certa forma, a identidade de Israel enquanto povo. A cultura, à época do tempo em que retratamos, ou seja, o tempo de Jesus, está impregnada com rituais, normas e leis, de tal forma que quem não as cumpre é considerada como impuro. E aqui os grupos religiosos terão um papel importantíssimo, em exigir ao povo o cumprimento dessas leis e dessas normas. Além disso, a situação política e social não favorece, não favorece de maneira nenhuma outras normas éticas, outras normas morais, senão aquelas que estão estipuladas pela lei de Moisés, ou seja, como o Padre Gonçalo disse há pouco, pela Torá, e a Torá aqui podemos circunscrever do ponto de vista do Pentateuco, os primeiros 5 livros da nossa Bíblia cristã, e que para os judeus eh, é considerada a lei eh, que identifica o povo e que identifica as normas que o povo deve cumprir. E por isso todas essas leis e essas normas morais vão ser, de certa forma, exigidas ao povo, o seu cumprimento. E, naturalmente que este cumprimento traz em si uma dimensão e uma significação identitária de um povo, de uma história, num determinado contexto, com determinada realidade. E é através disto que nós vamos procurar, eh, aprofundar o tema que está, estipulado para hoje e que tem esses títulos: o templo, a classe sacerdotal, o sinédrio, a sinagoga, o sábado e as festas. Para nós compreendermos isto, eu pronto, gostaria de fazer aqui um enquadramento anterior a tudo isto para percebermos o que é que são estas instituições, ou estruturas, religiosas, no tempo de Jesus. E por isso, estas instituições que nós estamos aqui a identificar e que estão aí no vosso ecrã, são uma parte importante de um povo, não é? Ou seja, estas instituições, são o fruto de um modus vivendi e também de expressões da sua identidade e da sua singularidade. E o povo de Israel tem, de uma forma muito vincada, contrariamente a muitas outras culturas, muito vincada esta dimensão singular, esta dimensão única de um povo, com uma história específica, de uma realidade concreta, que ao longo do tempo se foi vincando na história, sobretudo daquela zona geográfica, mas que depois se alargou também e da qual o cristianismo foi diretamente contaminado por ela. Através destas instituições ou estruturas, o povo afirma a sua cultura e, ao mesmo tempo, define essa mesma cultura. Assim, desta forma, preservam-na e defendem-na contra qualquer tipo de aculturação, cujo o povo de Israel, na sua história, foi diversas vezes permeável face aos seus acontecimentos históricos, acontecimentos políticos, vai ser facilmente permeável e contaminada por outras culturas, e daí também, de certa forma, termos visto ao longo da história um fechado círculo quanto ao cumprimento das normas. Esta rigidez normativa é também resultado de, da dificuldade em conseguir combater a enculturação de outros povos que ocupavam aquele território. E vamos ver isso mais à frente. Esse garante de manter viva a cultura está sempre presente na escritura, como base e pilar essencial, além das festas, o sábado, os grupos sociais e religiosos, as práticas cultuais, as normas, do Halak, que está na Mishnah. A Mishnah é a redação da tradição oral da Torá, que foi escrita já posterior a Jesus, ou seja, não é uma coisa anterior, mas já foi escrita posterior até à destruição do templo, exatamente para colocar em redação aquilo que era a tradição, da Torá, a tradição oral da Torá. A par destas, aparecem instituições maiores, aquelas que formam não só um património histórico, cultural e religioso do povo de Israel,
mas também moldaram a sua identidade enquanto tal. E aqui sim entram estes exemplos que estão aí no ecrã: o templo, o sacerdócio, o sinédrio, a própria lei, que não está aqui, e a sinagoga. Ora, o judaísmo sempre vincou a sua singularidade e sempre se mostrou intransigente na concepção dessa singularidade, ou seja, sempre se mostrou intransigente em abrir a sua singularidade, a sua identidade histórica, religiosa a outras culturas. Por isso, partindo do contexto social e político, as instituições judaicas tinham um papel importante na defesa da identidade e na luta contra os poderes ocupantes que, de certa forma, desvalorizavam a sua identidade. Não só a identidade enquanto povo, como também colocavam em causa, verdadeiramente, aqueles que eram os pilares essenciais da sua cultura, sobretudo da sua religiosidade. E aqui, estes tópicos que estão aqui, são os sinais vivos, sinais claros de que, de certa forma, os poderes instalados procuravam subverter exatamente o templo, a própria dinâmica social das classes sacerdotais, sobre o poder que o Sinédrio deveria ter ou não na sociedade, o lugar da sinagoga e, sobretudo, do sábado, que também, ao tempo de Jesus, tem uma rigidez bastante acentuada. Ora, estes grupos tinham responsabilidades fundamentais, entre os quais a definição dos cânones e procedimentos a seguir para garantir o credo monoteísta, uma vez que os poderes instalados, ou aqueles os poderes que ocupavam aquele território, na maior parte das vezes trazerem consigo o politeísmo, e por isso, de certa forma, poderiam contaminar o monoteísmo judaico. Hum, Depois tinham a missão fundamental de estabelecer critérios e valores que permitiam às populações judaicas, subjugadas pela ocupação, continuar a sua vida e salvaguardar a sua identidade, apesar das grandes dificuldades que tinham em fazê-lo. No entanto, esta rigidez também estava sobre um princípio, podemos dizer assim, mais corriqueiro, ou seja, esta dimensão de que eles oprimem-nos, mas nós somos superiores até porque temos valores e eles não. Isto era importante. Ora, havia uma luta constante contra os rituais politeístas e pagãos da época que vieram aculturar o rigorismo do cumprimento das normas e preceitos estabelecidos. Ou seja, o perigo do politeísmo veio fazer com que a rigidez imposta pelos grupos, sobretudo pelos grupos religiosos, viesse a ser acentuado. Daí os 613 preceitos judaicos que os judeus tinham que cumprir é também fruto deste medo ou deste risco que corriam eh, com o politeísmo. E por isso, uma forma de controlar isso era estabelecer um conjunto de preceitos bastante descritivos e meticulosos que o judeu deveria cumprir e dessa forma manter-se unido ao seu Deus e à sua identidade religiosa judaica. Ora, os fariseus aqui, escrupulosos, serão ou farão um tal papel de vigilantes e são a expressão pública desses próprios preceitos. Eles eram vigilantes, sobretudo com o risco da idolatria, da impureza ritual, e por isso a parábola do fariseu e do publicano, que, no capítulo 18 de São Lucas, realça exatamente esta realidade. Ora, vamos então ao primeiro templo, ao primeiro tópico, o templo. O templo do povo de Israel é como a alma do povo, ou seja, o lugar de encontro, era a instituição central, ou seja, eh, é a alma do povo que orienta o povo exatamente para esta unicidade da fé, ou seja, é um lugar central. Ok, só daqui tudo emana, tudo converge e tudo emana, não é? Tudo converge para aqui e tudo emana daqui. A centralidade do tempo tem também uma dimensão teológica orientada para a unidade da fé, como disse, numa construção demorada que resulta de um processo histórico. Ou seja, o, o procedimento do tempo naquele lugar é já o resultado
de uma caminhada do povo após a libertação do Egito, não é? Que vai se traduzir exatamente na construção e na centralidade de Jerusalém, num lugar específico que também estava estabelecido para a construção do templo. Daí depois outros conflitos, que certamente não é para hoje, que o povo vai ter com outras zonas do seu próprio país, em que quiseram também estabelecer outros lugares para a adoração a Deus, só que os judeus, por exemplo, os judeus samaritanos, têm essa convergência de fundo, daí a sua relação ser estritamente proibida. A relação entre judeus e samaritanos, exatamente, uma das causas é exatamente a dimensão da crença, a dimensão do sacrifício a Deus, que para os judeus só poderia ser naquele lugar, num lugar estabelecido por Deus para o efeito, mas que, por questões também, depois outras políticas, se vai traduzir na construção de um outro templo em Siquém, na zona da Samaria. Ora, temos que falar, quando falamos de templo, falamos aqui em períodos distintos para retratar os templos de Israel, os templos em Jerusalém e em tempos específicos e diferentes. O primeiro templo foi construído eh, por Salomão, no século X antes de Cristo, já depois do seu pai David, que tinha esse desejo primordial de querer construir o templo a Deus, mas que, segundo o segundo livro de Samuel, Deus não permitiu, não lhe deu essa benesse, nem essa graça dele de ser ele o próprio a construir o primeiro templo dedicado a Deus. O segundo templo, o templo de Salomão, vai ser destruído através da invasão dos babilônios, que quando ocupam Judá, que é o sul do país, e que vai ser destruído pelo famoso Nabucodonosor, imperador babilônio, no ano de 587 a.C. Ora, durante esse período, o, o o templo é destruído, o povo vai ser a grande exportação de exílio para o exílio da Babilónia, que é das experiências mais centrais da história do povo de Israel, uma experiência central do ponto de vista histórico e do ponto de vista religioso para o povo de Israel. E só depois do regresso é que vai ser reconstruído o templo, já depois do regresso do exílio da Babilónia, vai ser construído por Zorobabel, e que vai ser inaugurado em 515 a.C. Este período está retratado no livro de Esdras e também do livro de Neemias, que foram estas duas personagens que tiveram um papel importantíssimo no regresso do povo a Judá, a Israel e na reconstrução tanto política como também religiosa. O terceiro templo, aqui o templo chamado terceiro templo, às vezes aparece como segundo, e às vezes como terceiro, mas vamos assumir o que está escrito no livro do padre Domingos Arias, é que tem aqui o papel de Herodes o Grande, que já é um período já muito próximo, já num período chamado intertestamentário, que já esse período intertestamentário compreende o período em que o povo, o período de transição entre o período profético, ou seja, em que o povo deixou de ter esta dimensão profética, até à era cristã, e por isso, já no fim deste período intertestamentário, temos aqui Herodes o Grande com a grande construção, uma obra magnífica e que está retratada por diversas imagens. A que está aqui no ecrã é uma maquete do que seria o templo eh, na época do tempo de Jesus, e por isso estão a ver a magnitude do templo e que também, de certa forma, já iremos averiguar mais à frente. O templo em si, como estão a ver aqui uma maquete foi a imagem melhor que eu encontrei, a legenda melhor que eu encontrei sobre o templo. Eh, O espaço do templo, propriamente dito, contava com três grandes partes que têm que ver com as diversas categorias e entidades de quem os podia frequentar, como estão a ver aí, o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, dos varões e dos sacerdotes,
e que estava dividido nesta grande dimensão, sendo que do lado do vosso lado esquerdo tem aquele edifício em que era as salas do templo, que também já dizer alguma coisa sobre isso, e as assembleias do Sinédrio e a escola rabínica. Pronto. Cada uma destas dimensões apenas poderiam ter acesso a elas a quem estava estipulado, correndo o risco desse próprio lugar tornar-se impuro se alguém que não lhe era permitido aceder pudesse fazer. Os romanos fizeram isso, e outras invasões de outros poderes instalados em Israel que, de certa forma, profanaram os templos, sendo que na parte mais interior, no pátio das mulheres, e depois o santo e o santo dos santos, o santo dos santos, o santo e o santo dos santos é eu não consigo, neste lugar aqui mais interior, em que tínhamos o lugar santo e depois o santo dos santos, que também já explorarei mais à frente. Hum, o santo, que está dentro deste espaço aqui interior, eh, é onde estava o altar dos sacrifícios, e a menorá. A menorá é um candelabro de 7 braços, que é o símbolo maior hoje do judaísmo. E depois, na parte mais interior do santo, que era o chamado Santo dos Santos, eh, é o lugar onde habitava Deus, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez no ano, na festa do Yom Kippur, ou seja, no dia da purificação, para o serviço do sacrifício expiatório pelos pecados do povo. O templo era rodeado por diferentes salas e pátios cobertos, salas para o sinédrio, para os utensílios, para a circuncisão, para a matança dos animais, etc. Esta multiplicação dos espaços tinha como objetivo garantir, sobretudo, a pureza ritual, que era uma coisa que era bastante importante na dimensão religiosa judaica, sobretudo no que toca ao templo, e era por isso estas salas paralelas para garantir que todos aqueles que tinham uma missão específica no culto e nos sacrifícios e na dimensão ritual estivessem purificados quando o fossem fazer. Ou seja, para não haver contacto entre os sacerdotes e o restante povo, e por isso eles tinham espaços específicos e eles não se relacionavam diretamente com as restantes pessoas que frequentavam o povo. E por isso o sumo sacerdote, que era o chefe do templo, e os sacerdotes dispunham de salas próprias para recolherem e dormirem quando estavam ao serviço do templo. Por isso, o templo, em jeito de conclusão, era o lugar da festa, da alegria, o lugar do encontro com Yahvé e da reunião do próprio povo. Sendo o lugar de encontro, é também um lugar do culto, porque o culto, é a celebração festiva deste encontro entre Deus e o seu povo. As destruições sucessivas do templo resultaram em grandes crises identitárias, não é? A ausência do templo era quase como a ausência da sua identidade enquanto povo, uma vez que tudo, a centralidade da sua história, da sua dimensão normativa, da sua dimensão da própria lei, girava do próprio templo. Ou seja, era daqui que tudo emanava e daqui que tudo convergia, como disse no início da apresentação. E por isso a ausência deste espaço de encontro era a ausência do próprio Deus, que o abandonava na sua perspectiva claramente judaica, como que Deus abandonava o povo pela sua infidelidade, ou seja, era quase como existisse o silêncio de Deus. Isto ficou patente e é patente, sobretudo no período do exílio da Babilónia, em que o povo ganha consciência de si próprio, nesta dimensão de que o cumprimento da lei era um fator determinante para que Deus não abandonasse o seu povo. Com a destruição do templo, no ano 70, há figuras e ritos que naturalmente desaparecem com ele, nomeadamente os sacerdotes, ou sacerdócio, os sacrifícios, a liturgia e, como tal, o espaço do próprio encontro do povo, e na relação do povo com o seu Deus. O que é que vai resistir ao tempo? Resiste a oração e o estudo da Torá, que vai persistir no tempo, e da tradição judaica nas sinagogas. Aqui as sinagogas que já existiam nesta altura vão ganhar um relevo
porque são o único lugar onde o povo se reúne para estudar a Torá e deixa de existir a dimensão sacrificial propriamente dita, que era reservada ao templo, e com ele a missão específica de alguns grupos, nomeadamente os sacerdotes e o sumo sacerdote, que tinha aqui um papel importantíssimo, deixa de existir com, eh, com a destruição do templo. Ora, a classe sacerdotal, eh, a origem do sacerdote, do sacerdócio, propriamente dita, dos sacerdotes, remonta ao período do rei David, no século XI a.C., segundo o primeiro livro das Crónicas, que o próprio rei institui 24 grupos de sacerdotes, assim como cantores, todos da descendência de Arão, que é a origem do sacerdote israelita e também de tantos outros grupos de levitas, que já vamos falar o que é. Após a morte do rei David, vai existir uma luta, se é assim que se pode dizer, entre preferência entre o filho mais velho do rei David, que é Adonias, e Salomão, que levará este último, o rei Salomão, a exilar o sacerdote Abiatar e a instituir um novo sumo sacerdote de uma descendência de Sadoc. Com o exílio, as classes sacerdotais perderam-se e não conseguiram afirmar a sua ascendência genealógica, conforme podemos ver ao longo das enormes listas genealógicas nos livros de Esdras e Neemias. Ou seja, havia uma dificuldade após o exílio em conseguir identificar de forma inequívoca a ascendência sacerdotal de quem regressou a Israel. Do próprio sacerdócio dependia a liturgia, que é o serviço que se presta a Deus, e isso para o judaísmo era a alma mater da sua identidade, não é? Esse sacrifício, esse culto, este serviço prestado a Deus no templo era como a dimensão mais interior e importante daquilo que é a dinâmica e da vida do povo judeu. Por isso, o sacerdócio é mesmo uma importante instituição, estando no centro de todo o sistema religioso. Ou seja, a sua ligação ao templo é intrínseca, de tal forma que uma não existe sem a outra, como disse há pouco, não é? Existe o templo, existem sacerdotes, acabou o templo, os sacerdotes deixam de ter um papel nesta dimensão. Sintoma disto é que a destruição do templo trouxe também, necessariamente, o desaparecimento do culto e, por conseguinte, o desaparecimento da dimensão sacerdotal, dos sacerdotes. O sacerdócio tinha uma figura suprema, que era o sumo sacerdote, que sempre que não havia rei, era uma figura, era a figura mais importante da nação. Ou seja, sempre que não existia um rei, o sacerdote, o sumo sacerdote, ocupava aqui um papel importantíssimo, ou seja, tomava sobre si o poder político, além do poder religioso e também do poder judicial, de certa forma, pelo facto de ser ele próprio o presidente do Sinédrio. Podemos assim compreender que a centralidade religiosa também servia à centralidade política, que teve a sua expressão prolongada até após a revolta dos Macabeus, no século II a.C., e que durou até à chegada dos romanos no ano 63 a.C. Ou seja, durante o período da revolta dos Macabeus, em que há novamente a restauração da independência e que há novamente a dedicação do templo, que tinha sido profanado eh, no ano 167 a.C., com, eh, com esta nova dimensão eh, social e política que Israel vivia, o sumo sacerdote teve aqui um papel importantíssimo, porque era ele exatamente o garante dos três poderes que disse há pouco. E por isso, durante este período, gozou de um tremendo poder e também, de certa forma, de uma forma mais posterior, quando chegaram os romanos, eh, a instituição em si estava de tal forma instalada que todos, neste caso os romanos e os reis do espaço geográfico do templo, procuravam de certa forma gerir
o sumo sacerdote, a sua nomeação de acordo com as suas ambições e os seus desejos, eh, em cada tempo. Por isso, depois da chegada dos romanos, o sumo sacerdote perde assim alguma relevância do ponto de vista político, mas do ponto de vista religioso continua a mantê-la até à destruição do templo. Por isso, o sumo sacerdote é o responsável pela lei e pelo templo, é o presidente do Sinédrio, eh, e é o único a entrar no lugar mais interior do templo, o chamado Santo dos Santos, no dia do Yom Kippur, o dia da purificação, para a oferenda do incenso. Os levitas, que eram como o baixo clero, que exerciam a sua missão do templo, uma vez por semana por ano, e que tinham a missão de preparar sacrifícios, receber o dízimo, eram músicos, cantores, guardas do templo, etc. O aparecimento dos levitas, propriamente dito, remonta à reforma deuteronomista, hum, de Josias, no século VII a.C., conforme está retratado no segundo livro dos Reis. A reforma deuteronomista teve como prioridade, e aqui sim uma reforma importantíssima, prioridade de implementar a unicidade cultural, ou seja, trazer a dimensão e a perspectiva e uma prioridade para o povo de que um só Deus, um só templo, ok? Um só Deus, um só templo. E esse templo seria em Jerusalém, conforme o lugar estipulado por Deus e que está na Torá e que está no livro de Deuteronômio. Não adorarás o Senhor senão no lugar que Ele te indicar. Esta premissa, este texto vai ser importantíssimo para vincar a unicidade do templo como lugar de adoração a Deus. Assim, todos todos os outros locais de culto existentes na época foram desativados por normativo real, e os seus sacerdotes vieram para o templo ajudar no culto, mas com uma classe inferior aos sacerdotes já existentes. Ou seja, todos os sacerdotes que estavam nos outros lugares de culto foram trazidos para o templo, e esses sim, chamados levitas, ou seja, que teriam uma dimensão inferior, uma vez eh, que não tinham ligação direta na sua origem ao templo, e por isso daí chamados levitas e baixo clero. E é neste contexto da reforma deuteronomista de Josias que vão ganhar esta, esta, esta dimensão. Ora, o Sinédrio. O Sinédrio era uma das principais instituições judaicas, marcando a sua autonomia e, ao mesmo tempo, definindo igualmente aquilo que o judaísmo mais pretendia salvaguardar. Ou seja, tinha aqui uma missão muito importante, que era a centralidade da sua lei. Ou seja, garantir que todo judeu cumpria a lei, ou seja, a Torá. Eh, Era o Sinédrio que competia julgar e determinar a correta expressão da identidade judaica, tanto religiosa como civil. Por isso, o termo, propriamente dito, Sinédrio, significa assembleia, ou seja, reunião. Eh, e ao Sinédrio competia julgar e determinar a corrente ou a forma da expressão judaica, como disse, tanto religiosa como civil. Era composta por 71 membros de três classes de pessoas diferentes, ou seja, os anciãos, que pertenciam à aristocracia laica, os sumos sacerdotes, que normalmente pertenciam ao grupo dos saduceus. Estes grupos religiosos serão tratados, penso que daqui a dois temas, e por isso, e depois haviam os escribas, eh, que eram normalmente do partido dos fariseus, ou seja, não tinham ascendência sacerdotal e por isso não tinham a relevância que os outros dois tinham. O Sinédrio reunia duas vezes por semana e em cujos assuntos mais ordinários, ou seja, mais do dia a dia, eram cuidados por cerca de 8 elementos. Quanto ao poder político que detinham durante o período intertestamentário, aquele período que já referi, no final do, do período profético até
à era do Novo Testamento, até a era cristã, eh, este poder político que detinham durante este período foi atribulado, já que os poderes instalados, como disse há pouco, desejavam controlar o seu funcionamento, nomeadamente na nomeação e deposição de os seus presidentes, sobretudo, procuravam escolher aqueles que mais correspondiam aos seus interesses pessoais e também políticos. Eh, Este, o Sinédrio deixou de existir exatamente eh, nos mesmos moldes após a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, este Sinédrio, esta dimensão mais formal de um tribunal, que tinha aqui uma missão importantíssima da dinâmica eh, interna e experiencial do próprio povo, deixa de existir com a destruição do templo e com eh, a chamada diáspora judaica. A sinagoga, ou seja, a palavra sinagoga significa Assembleia do Povo, e este é um lugar, este lugar propriamente dito de reunião e de encontro do povo, desenvolveu-se no período do exílio da Babilónia, onde a ausência do templo e da sua pátria trouxe a necessidade do povo de se reunir para estudar e meditar a Torá. Foi um fator essencial para a manutenção da identidade judaica, que longe da sua terra corria o risco de enculturação, e de se adaptar a práticas pagãs. Ou seja, dentro do contexto do exílio, a Torá, as sinagogas vão ter um papel importantíssimo na salvaguarda daquilo que é a identidade do povo, porque de uma certa forma eles mantêm-se unidos à sua história, mantêm-se unidos à sua lei e procurarão, dentro do possível, corresponder às exigências que a lei impunha, mesmo fora, de Israel. Como poderão ver, a Torá tinha um lugar central na sinagoga, porque não tinha aqui a dimensão cultural, ou seja, não havia aqui a dimensão cultural do sacrifício, do templo, e por isso a Torá, o texto sagrado, vai ganhar aqui uma importância central nas sinagogas. E há aqui a distinção do lugar do templo do lugar das sinagogas propriamente ditas. E por isso, o serviço litúrgico da sinagoga não estava centralizado na santidade do lugar, como no templo ou nos sacrifícios, propriamente ditos. E por isso era um lugar único para estudar a Torá, para ler e estudar a Torá. E ao mesmo tempo, a partir dessa partilha, desse estudo, o povo, de certa forma, poderia manter-se unido à lei e poderia pô-la em prática no seu contexto. E por isso, a escritura aqui tinha essencialmente quatro usos na sinagoga. Ela era lida, era pregada, era traduzida para que os fiéis a pudessem entender e era usada nas orações ou petições, ou sobretudo no uso litúrgico nas celebrações do sábado. No tempo de Jesus, uma vez que era o ancião que tinha este papel de designar o leitor e as pessoas que comentavam as Escrituras, Jesus e apóstolos muitas vezes, como o padre Gonçalo ainda há pouco referiu no início, também utilizavam estes lugares para, de certa forma, poder pregar o Evangelho de Jesus. O sábado e as festas. Eh, o sábado é um dos elementos fundamentais do universo cultural do judaísmo, não apenas como lugar, como um dos polos mais significativos da liturgia, mas também como agregadores da sua identidade e da forma de estar no mundo. Ou seja, quase como aqui o sábado como um elemento central também daquilo que é a identidade e a forma do judeu estar no mundo. O sábado vai desde o pôr do sol, de sexta-feira, ao pôr do sol de sábado. Eh, No Gênesis
2, capítulo 2, versículos 2 e 3, o sábado é apresentado como a coroa da criação, coroa esta que é dada ao homem, mas da qual também Deus participa. Como diz o texto, Deus abençoou o sábado e santificou. O sábado não é apenas a cessação do trabalho, ou seja, a ausência de trabalho, mas também é antes um dinamismo de santificação. Ou seja, quase como um dia de entrega a Deus, de purificação e de santificação pessoal, a conta da celebração do sábado. O repouso do sábado, como está escrito no livro do Êxodo, é sinal da aliança e da comunhão de Deus com o seu povo. Ou seja, trazer aqui o sábado como um sinal da aliança, ou seja, como um sinal representativo da unidade do povo na aliança. O Deuteronômio junta um novo elemento que confere ao sábado uma nova dimensão, associando à libertação do Egito como memorial que perpetua essa nova criação, já que a saída do Egito é em si o ato fundador do povo de Israel. Ou seja, esta libertação do Egito tem uma dimensão fundadora de Israel enquanto povo e, posteriormente, através da aliança, de uma dimensão eh, propriamente religiosa, propriamente dita, ou seja, organizada e estruturada com os 10 mandamentos. Logo, todo aquele que renega o sábado, isto sim é importante, todo aquele que renega o sábado, que renega as suas normas, o seu sentido rigoroso do cumprimento do sábado, nega em si a sua própria identidade. Ou seja, exclui-se do facto de pertencer a este povo, a pertencer ao povo de Israel. Por isso, havia muito esta exigência do cumprimento do sábado, e aqui os fariseus tinham um papel importantíssimo, que disse há pouco, de vigilância e do cumprimento normativo, de todas as regras religiosas, mas do sábado em particular. Não por acaso, eh, não por acaso que Jesus vai contestar grande destes dos debates que Jesus vai ter com os fariseus é exatamente do sábado, sobre o sábado, não é? O que é permitido ou não ao sábado. E aqui temos que colocar a tónica na dimensão ritualista que o próprio judaísmo tem em si, não é? Numa dimensão exterior da vivência da própria religião, não é? Eu cumpro os preceitos, as suas formas, as suas normas. Se eu as cumpro, eu estou unido ao meu Deus, estou unido a esta aliança que o povo estabeleceu com o Deus, com Deus. Se eu não cumpro, eu estou fora, não é? E daí que a pressão política dos poderes instalados e a facilidade com que o povo era contaminado por todo o tipo de todo o tipo da cultura que ocupava aqueles territórios, vai haver um afunilar da rigidez exigida no cumprimento das normas. E por isso, no tempo de Jesus, de uma forma mais exponencial, não é? Porque vivemos no tempo dos romanos, e não era só os romanos que viviam em Israel, muitos outros povos ali circundantes viviam em Israel, e também em Jerusalém, e toda esta dimensão e o perigo da contaminação, da facilidade em se contaminar, vai haver aqui um sufocar na rigidez, e daí que Jesus vai ter vai ser muito crítico com a forma como os fariseus eh, fundamentavam a vivência do sábado. E Jesus traz para ele uma dimensão, uma significação de amor e de libertação, não propriamente numa dimensão exterior, do cumprimento ritual, mas sobretudo numa dimensão interior, de uma transformação interior que o próprio povo necessitava, de viver. Aí, de uma forma muito simples, residia e reside, sobretudo, a dimensão cristã, sobretudo a dimensão cristã, do amor a Deus e do amor ao próximo. Pronto, basicamente eram estes os tópicos que trazia de acordo com o que estava estipulado. Agradecer a vossa paciência e agora também dar-vos a oportunidade, se quiserem fazer algum comentário, eh,
sobre o tema. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Agradecer, portanto, esta apresentação e esta catequese bíblica que nos colocou tão bem, portanto, no templo e nas festas no sábado. Bem-aja. Muito obrigado. Este tópico verdadeiramente poderia ter sido enriquecido com o tópico seguinte, que é sobre, não sei se é o seguinte, se é o posterior a esse, que é sobre os grupos religiosos. No próximo penso que serão sobre as festas judaicas, eh, em que poderão, de certa forma, aprofundá-las, de uma forma eh, mais vincada. Mas seria importante, se calhar, este ter sido associado, sobretudo, aos grupos religiosos que estão aqui bastante eh, ligados a estas dimensões do templo, do próprio Sinédrio e da vivência de alguns momentos, sobretudo do sábado. Eh, não sei, não havendo mais nenhuma consideração ou pergunta, pronto, daria a palavra ao Padre Gonçalo, agradecendo novamente o convite. Olá, boa noite. Obrigado, Plácido, pela tua exposição, pelo caminho que fizestes com este grupo, que hoje vejo por aqui anda na ordem de 50. Estamos bastante longe do número inicial, mas era bom não desanimarmos, porque esta formação enriquece-nos bastante, porque quando escutamos o Evangelho ao domingo, ou fazemos as nossas catequeses, muitas vezes não nos damos conta de pormenores e de circunstâncias que nos ajudam a compreender a mensagem, e até perceber a sua atualidade também para hoje. De maneira que tudo que é formação é realmente enriquecimento e nenhum de nós sabe tudo, nem está preparado para tudo. E, portanto, não partirmos do pressuposto que já não há nada ou pouco mais que nada a aprender. Estamos sempre em caminho e vamos continuar também a partilhar esta alegria do que aprendemos. Às vezes é importante também fazermos perceber aos outros, aos colegas de ministério, aos companheiros de caminho, na comunidade também, a mais-valia que representa este tipo de formações que são feitas com simplicidade, mas que verdadeiramente nos vão estruturando também num conhecimento mais profundo das coisas. De maneira que, obrigado, Plácido, como tu és o anfitrião, eu apenas desejo que continuem animados e que permaneçamos sempre como peregrinos de esperança. Uma boa noite a todos e até breve, se Deus quiser. Boa noite, Boa obrigado. noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Então, Plácido, por Muito favor, obrigada. Boa noite, termina, obrigada. termina a gravação. Obrigada. Boa noite, obrigada.